Bom, vamos abrir nosso site mãe, né? Nosso site querido CoinMarketCap. CoinMarketCap, que é o nosso querido site que monitora todas as moedas. Olha que legal, na Ubit, na Poloniex e na CSEX o Ethereum está com preços ótimos para fazer transação de uma exchange para outra. Olha, a Hypo e o Litecoin também estão em ótimos preços. O Monero finalmente começou a subir novamente. Bom, você deve estar se perguntando que nomes complexos, que mercado novo que é esse. Pessoal, eu sou Júnior888 e você está no curso Nação Trader. Bem-vindo, parabéns por ter adquirido o curso e sente-se, acomode-se na sua cadeira, porque a partir de agora você vai entrar em um novo mundo, em um mundo que pode mudar a sua vida, tanto financeiramente como psicologicamente. Você vai conseguir enxergar o mundo do dinheiro com outros olhos. O que nós fazemos? Como que nós ganhamos dinheiro? Quanto que nós faturamos por dia, por semana, por mês, por hora? Quantas transações você pode fazer? Quantas moedas você pode comprar? Como comprar moeda? A tecnologia blockchain, o que é? Mercado P2P, como fazer, como ganhar dinheiro com o mercado P2P? Pessoal, todos esses tópicos e muitos outros, muitas técnicas avançadas e na prática, sem enrolação, para você vir a fazer muito lucro com as moedas digitais. Um abraço, vem comigo, vê a tela do meu computador e segue a videoaula. Bora lá, pessoal, para mais uma técnica para você faturar bastante, para você perder o mínimo possível e ganhar o máximo possível. Olha só que técnica que nós batizamos aqui, eu e o Odilon, de 10 para 1. Então vamos lá. Meus queridos, é o seguinte. Vamos abrir aqui um simulador aqui. Simulador não, né? Eu só anotei aqui no bloco de notas mesmo, que eu acho até mais simples para vocês entenderem do que no Excel. Fica meio mais visível. Vamos lá. Olha só, eu coloquei um simples fator aqui. O valor do investimento e a sua administração do risco, tá bom? Quanto você vai ganhar, quanto você vai perder. Sempre espere que você vai perder alguma coisa, nunca ache que você vai ganhar. Então vamos colocar em um cenário muito, muito desfavorável para você. Será que você ganha? Será que você perde? Quanto você ganha? Quanto você perde? Vamos ver que legal? Você tem um montante de $1.000 para investir, tá bom? Você tem $1.000 que você vai investir. Nunca invista em uma moeda. Vamos usar esse exemplo, porque nunca investe em uma moeda só? Porque olha só que legal, olha que simples. Vamos dizer que você invista em 10 moedas, tá? É a nossa técnica 10 por 1. Administração de risco e administre os riscos e não perca dinheiro, tá? Administrar os riscos para não perder dinheiro. Vamos lá, como que nós faremos isso? Vamos comprar aqui a moeda A1, tá? Compramos $100 da moeda A1. Vamos comprar aqui também $100 da moeda B2, $100 da moeda C3, $100 da moeda D4, $100 da moeda E5, $100 da moeda F6, $100 da moeda G7, $100 da moeda H8, $100 da moeda I9 e $100 da moeda J10, ou seja, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, $1.000. Gastamos os nossos $1.000 e foi o total investido. Vamos colocar um cenário muito ruim? Vamos colocar que essa moeda aqui se desvalorizou e você colocou como margem, vamos deixar bem claro aqui, ó, administração de risco barra margem 20%. Eu quero que, se qualquer uma dessas moedas que eu investir, eu vou acompanhar uma vez por dia, ou eu vou acompanhar, ou eu vou pagar para alguém acompanhar para mim. Se eu quero ganhar dinheiro, ou eu administro os meus riscos, ou eu pago alguém para monitorar os meus riscos. Então a minha margem de perda 20%, tá? E ganho é sempre o máximo possível, né? Então vamos lá. Eu vou administrar o meu risco e quero que a minha margem de perca seja menos 20%, tá bem? Vamos lá. Suponhamos que a moeda A1 tenha se desvalorizado 10%. Vamos
supor que ela tenha se desvalorizado 10%. Deixa eu apagar um pouquinho aqui dos espaços que eu dei. 10%, tá menos 10%. Ou seja, o que eu faço? Nada. Desvalorizou 10%, eu não vou vender, não vou fazer nada com essa moeda. Só que a moeda B2, ela se desvalorizou 20%. Então, opa, a moeda B2 se desvalorizou 20%. Então, eu tenho que vendê-la. Porque ela desvalorizou 20%. A quanto que eu vou vender essa moeda, já que ela desvalorizou 20%, eu vou fazer a calculadora só para ficar bem claro, mas sabemos que é 80 dólares, tá? Então, vão ser 100 dólares menos 20%. Ou seja, se a moeda bateu 80 dólares, eu vendi. Quanto que eu tenho agora? Eu tenho 80 dólares. Tudo bem? Eu tenho 80 dólares agora e antes eu tinha 100 dólares. Tudo bem? Essa aqui ainda não vendi. Suponhamos que a moeda C3 também desvalorizou. Também desvalorizou aqui e caiu para... Opa! E caiu para menos 20%. Então, vai eu vender mais uma moeda tristemente. A moeda D4 também se desvalorizou 20%. Olha que cenário péssimo, hein? Eu vim aqui comprar moeda e elas se desvalorizaram, tá? Então também vendi, também tem 80 dólares. A moeda E5 também se desvalorizou. Olha que chato. Olha que prejuízo. Ela também se desvalorizou. A moeda F6, ela também se desvalorizou. Então, o que aconteceu? Tenho que vendê-la também e me sobrou 80 dólares. Eu tinha investido 100. A moeda G7 me deu um lucro. Opa, ainda bem que uma moeda valorizou. Essa moeda aqui se valorizou 100%. Ela me deu um lucro aqui de 100%. 100% a mais. Então ela me deu um ganho. Tá, pessoal? De 100%. Ela me deu um ganho. Então agora eu tenho 200 dólares. Se ela me deu um ganho, vamos fazer aqui para ficar bem claro. Eu tinha 100 dólares mais 100%. Mais 100%, eu tenho 200 dólares, tá bom? Então, para ficar claro, são números redondos, bem objetivos, mas vamos fazer na calculadora para não ter erro, para você acompanhar no raciocínio lógico. Vamos lá, eu tenho agora 200 dólares, tá? 200 dólares. Ou seja, 100 dólares de lucro aqui, que legal. As outras só me deu prejuízo. Então, vamos lá. Essa moeda aqui se valorizou. Essa aqui também foi lá 100% de valorização. Que legal, a moeda H8 também se valorizou 100%. 100% eu também tenho 200 dólares aqui. Que legal. A moeda I9 eu tive prejuízo. Eu esqueci, caramba, foi lá e baixou até mais que os 20% calculado. Eu tive um erro grotesco que desvalorizou 30%. Ela caiu 30%. Olha só, ela se desvalorizou 30% e eu tenho agora 70 dólares, né? Quer conferir na calculadora? Eu tenho aqui 100 dólares menos os 30% e tá, os 70 dólares, tá? Só para vocês acompanharem logicamente. Vamos lá. Agora, a minha moeda J10, eu tive um maravilhoso lucro de 300%. Olha que fantástico, uma moeda que a gente esperava e, graças a Deus, chegou a 300%. Chegou a bater 400%, mas eu achei que ia subir mais, mas ela caiu para 300% e eu vou vendê-la porque ela valorizou 300%. Vamos lá? Eu tinha 100 dólares mais 300%. Olha, 400 dólares, que legal, eu investi 100 dólares e agora eu tenho 400, que maravilha, hein? Olha, vamos lá, vamos colocar aqui nossos 300% e agora eu tenho 400 dólares, tá bom? Então vamos calcular aqui num cenário onde eu ganhei em apenas 3 moedas. Olha só, pessoal, nós investimos em 10 moedas. Na primeira eu tive uma perca de 10%, na segunda eu tive a perca de 20%, na terceira também 20%, na quarta também 20%, na quinta 20%, na sexta 20%, na sétima eu tive ganho, na oitava eu tive ganho,
na nona eu tive perca de 30% e na décima eu tive ganho de 300%. Então vamos lá. Lembrando que nós administramos o risco de 20%. Nós vendemos, bateu 20%, vendeu. Bateu 20%, vendeu. Bateu 20%, vendeu. Poderia também estipularmos um nível, um percentual de ganho. Porque vai que essa moeda aqui, antes de bater os 20% de perca, ela bateu 10% de ganho, mas você não vendeu porque você queria mais percentual. Então você pode estipular um teto para percentual de ganho e um teto para percentual de perca. Mas, poxa, em 10 moedas, se você não acertar e não tiver acompanhando o nosso grupo e não acertar 3, poxa, aqui para nós, vocês têm um mercado que vale a pena não. Desiste, vamos fazer outra coisa. Então, se nós acertarmos de 10 moedas, acertarmos apenas 3, vamos ver quanto que a gente perdeu? Vamos ver quanto que a gente ganhou? Então, olha só. Essa moedinha aqui está valorizando aí, diminuiu 10%, vou vender também. Só para finalizar nosso cálculo, eu vou vender ela 10% de perca também, tá? Já não bateu os 20 de perca, mas chegou a 10. Então, vamos vender aqui. Eu vou ter 90 dólares, tá? 90 dólares. Opa, é dinheiro, é dólar. 90 dólares. Tá? 10% de perca. Quer fazer a calculadora? Quer acompanhar? Eu tenho 100 dólares menos 10%, eu tenho 90 dólares. Tá? Só para você acompanhar logicamente, tá? Não tô querendo menosprezar a cabeça de ninguém de fazer isso automático. Só tô fazendo isso para ser bem exato, tá? Então vamos lá. Tem 90 dólares. Quanto que nós temos, pessoal? Vamos somar? Olha só. Nós tínhamos 100 dólares aqui e agora nós temos 90, tá? Que nós perdemos 10%. Então nós temos 90 dólares. Opa, vamos aqui na calculadora. Deixa a calculadora aqui, tá? Para ficar bem na cara. Agora nós temos 90 dólares. Tá bom? Então deixa eu minimizar essa página e colocar a calculadora de lado. Tá? Aqui, agora sim ficou perfeito. Então eu tenho 90 dólares porque eu tinha 100, a moeda se desvalorizou 10% e eu vendi ela a 90. Então, essa moeda B2, ela desvalorizou 20%, eu não quis correr mais risco e vendi ela a 80 dólares, tá? Então, beleza, vou ter mais 80 dólares. Eu tinha 100, ela desvalorizou 20%, eu vendi por 80. Agora nós temos a moeda C3. Olha que legal. A moeda C3 também eu tive a infelicidade dela desvalorizar 20% e agora eu tenho 80 dólares também. Vou colocar mais 80 dólares, tá? A moeda D4 eu também fiquei administrando o risco, vi quando ela bateu menos 20%, eu vendi. Então também tenho mais 80. Opa! Eu tenho mais 80, ok? Então a moeda E5, a mesma coisa. Eu tenho mais 80, porque eu vendi ela com 20% de desvalorização. A moeda F6 foi a mesma coisa. Eu tenho mais 80 porque ela se desvalorizou. A moeda G7 eu tinha 100, ela se valorizou 100%, então agora eu tive um lucro de 100%, eu tenho 200 dólares. Então eu tenho mais 200. Olha que legal, eu tenho 200 dólares. A moeda H8 eu tenho 100 dólares, se valorizou 100%, que legal, eu tenho mais 200 dólares. Mais 200 dólares. Olha que legal. A moeda I9 se valorizou, ela se desvalorizou 30%. Eu perdi, então eu vendi errado, demorei muito, então só mais 70 dólares. Mais 70 dólares, tá? E a moeda J10 maravilhosamente se valorizou 300%. Acertei a veia naquela moeda. Poxa, é melhor que jogar na loteria. Já pensou se você jogasse na loteria em 10 números, se você acertasse um número ele valorizasse 300%? Que legal. Então eu tenho aqui mais 400 dólares, porque ela valorizou 300%. Então, quanto que eu tenho no final? Olha que legal. Eu tenho de ganho, de lucro total, 1.360 dólares. Quanto que nós havíamos investido no valor inicial? 1.000 dólares. Quanto que nós tivemos de percas aqui? Tivemos 10 dólares aqui. Mais 20, mais 20, mais 20, mais 20, mais 20 e mais 30. Ou seja, na teoria, nós tivemos um prejuízo de 20 mais 20. Bom, vou colocar aqui 7 moedas, né? 7 moedas vezes 20 dólares de prejuízo,
mais 10, que uma foi 30%, né? Então nós tivemos de prejuízo na teoria $150, tá? Na teoria nós tivemos $150 de prejuízo, porque essa moeda se desvalorizou 30, essa 20, 20, 20, 20, 20 e 10, tá? Então acabou que é menos, acabou que é 140 também, mas tudo bem, vamos colocar aqui que fosse 140 então, porque tem esse aqui que não foi 20, foi 10. Então foi 6 moedas que foram desvalorizadas 20%, uma 10% e uma 30%. Então tá bom, vamos arredondar aqui para $140 de prejuízo, de perdas, tá bom? Só que nós tivemos um lucro muito maior que isso. Nós tivemos um lucro de 400 mais 200 mais 200, ou seja, $600 de lucro, tá? Então, somando o lucro total aqui, mais o dinheiro investido, eu tive 1.360, ou seja, $360 de lucro. Entendeu, pessoal? Essa é a administração de risco. Essa é a técnica 10 por 1. Por quê? Você corre o risco de ter perdido em 9 moedas e se uma delas deslanchar e valorizar 300, 400, 500%, você ganha muito, tá bom? Suponhamos que se em 9 moedas você tivesse perdido 10%, você tivesse perdido 20%, você teria perdido 9 vezes 20, 9 vezes 20, você teria perdido $180. Só que se uma moeda tivesse valorizado aqui 300%, você teria ganho 400, ou seja, seria $400 menos os 180. Você ainda teria, 400 menos 180, você teria ainda $220 de lucro. Se uma moeda, se das 10 apenas uma tivesse se valorizado, assim, 300, 400%, você teria $220 de lucro. Então, suponhamos que o cenário seja ao contrário, que 50% das moedas se valorizem e 50% se desvalorizem. E a valorização não seja absurda de 300%, seria 10% de uma, 20% da outra, 15% de uma e 50% de outra, tá bom? E que nas outras também seja a mesma coisa, você não perca redondamente 20%, você perca 5% em uma, 10% em outra, 15% em alguma, 20% em outra, tá bom? Então esse é o pior cenário, esse é o cenário onde 10 moedas se desvalorizam e uma se valoriza. E você ainda tem lucro. Me fala qual mercado que isso é possível. Me fala qual mercado você tem essa possibilidade. Então, pessoal, essa foi a aula de administração de risco da técnica infalível 10 por 1. Bote isso em prática, vá no mercado, compre 10 moedas, estude as 10 moedas, acompanhe como eu te ensinei a acompanhar na aula do fórum oficial, acompanhe a história daquela moeda, compre aquela moeda e agora tenha lucro com aquelas moedas. É simples assim, tá bom? Um abraço e até a próxima vídeo.